Alô pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa aqui já é a quinta tentativa. As 4 primeiras não foram bem sucedidas. O YouTube não ajudou muito hoje, a internet também não. Então eu estou gravando offline para depois subir a nossa aula. Então antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns avisos, tá? Essa aula ela vai ser postada no nosso canal do YouTube, tá? Então, quando eu fizer isso, eu peço que vocês, no momento que você entrar, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para novas notificações quando eu postar vídeo novo, você saber que eu estou postando vídeo novo, tá? Lembrando que quando você acessar a gravação, eu peço que você coloque seu nome completo, coloque sua turma e o horário exato que você está assistindo a gravação. Por exemplo, se você estiver assistindo a gravação lá por volta de 5 horas da tarde, então coloque 17 horas. Se você estiver assistindo, sei lá, 11 horas da noite, então coloque 11 horas da noite. E aí, sucessivamente, de acordo com a sua realidade, tá? Lembrando que essa é a primeira aula do segundo bimestre letivo, tá? O primeiro já fechou. Caso algum aluno não tenha sido avaliado no primeiro bimestre, procure o Adolfo ou o Daniel para que eles orientem vocês da melhor forma possível, tá? Lembrando que o que é possível a gente fazer, a gente vai estar fazendo para auxiliar todos vocês, tá? Eu, como professor de matemática, eu sou bem flexível, né, nessas questões, sou bem sensível também a isso. Dito isso, quero dizer para vocês que o canal está aberto. Lembrando também aos alunos que ainda não foram buscar o cartão merenda, que até dia 10 a escola vai estar entregando. E quando você recebe o seu cartão merenda, o seu pai recebeu, tem o acesso ao e-mail institucional, que a gente vai começar a usar a plataforma agora nesse segundo bimestre, tá? Então, quem já recebeu, confirme seu convite na caixa de mensagem, entre na sala virtual, que aí a gente vai usar o WhatsApp para avisos e o restante nós iremos desenvolver tudo por lá, beleza? Avisando também que no curso da aula eu vou falar 2 palavras-chave. Essas 2 palavras-chave precisam ser marcadas no formulário de frequência que eu vou estar mandando para vocês, tá? Aí você coloca o seu nome certinho, a sua turma, a escola, certinho, horário, data. E aí você vai marcar as 2 palavras-chave. Para a sua frequência ser válida, você tem que preencher corretamente a primeira que eu vou falar e a segunda que eu também irei falar. Beleza? Então, como eu disse anteriormente, sejam todos bem-vindos, ou meu boa tarde a todos. Essa é a aula do dia 3 de 5 de 2021. Ela está sendo feita de modo offline, porque a internet hoje não colaborou. Tá? Aí se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você manda pra gente, que a gente vai estar dando os devidos encaminhamentos, beleza? Então quem vos fala que é o professor Anderson Amaro, eu sou do 9º ano, do 8º também. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre números reais, mas nesse tratamento de números reais a gente vai fazer como uma espécie de revisão completa, tá? Lembrando que quando a gente estiver avançando no conteúdo, as operações em si elas estarão usando números reais e as suas operações. E aí você precisa estar com essa informação bem fresquinha, bem atualizada. Você pode estar revisitando essa aula quantas vezes forem necessárias. Só não esqueça que você, da primeira vez que você for visitar, coloque seu nome, sua turma, o horário que você está acessando. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando por lá também, porque eu vou estar revendo os comentários para mim fazer o registro da frequência. E aí eu também posso estar vendo a sua dúvida, anoto, e no próximo vídeo eu inicio a aula fazendo menção à sua pergunta, à sua dúvida, né, e tirando qualquer não compreensão que tenha ficado. E aí sim a gente inicia a aula do dia, beleza?
Então, o nosso roteiro de aula aqui ele inicia o assunto macro, aqui são números reais, tá? Para que nós cheguemos aos números, números reais, a gente vai fazer uma breve explanação do que é o número natural, número inteiro, número racional, número irracional, para podermos chegarmos aos números reais. Aqui eu faço o devido esclarecimento que o nosso objetivo nessa aula não é fazer contas, mas dizer qual é a característica de cada conjunto, dizer os seus elementos mais pontuais, ou seja, mais evidentes, e fazer uma breve provocação para que você busque essa informação, tá? Então nós temos aí o YouTube, tem muitas aulas que vocês podem estar usando como material de suporte, né, para vocês ampliarem o entendimento do que nós vamos discutir aqui na aula de hoje, beleza? Então, só deixando claro, a gente vai falar natural, inteiro, racional e irracional, e concluiremos os números reais, tá? Então, quando a gente fala de conjunto dos números naturais, o que eu quero que vocês entendam que são conjuntos que iniciam no número 0, aí eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e vou até o mais infinito. Lembrando que esse conjunto numérico, né, eu queria escrever com a mesa, mas ainda preciso atualizar ela para digitar no celular, depois eu vejo isso. Mas assim, de um modo bem panorâmico, o conjunto dos naturais, o que ele é? Ele pode ser representado via chave, que é o que está aqui na parte de cima, ou via diagrama, que é o que está aqui na direita do vídeo de vocês. Esse conjunto ele inicia em 0, quando o conjunto dos naturais está representado pelo n sem o asterisco. Com o asterisco, o 0 não entra nessa classificação, tá? E aí lembrando que se eu estou falando de números naturais, quais são as operações que eu consigo desenvolver com esse conjunto numérico, ou seja, com esse conjunto de números. E aí lembrem que a gente já discutiu em aulas anteriores que os números, eles são composições, ou seja, eu posso combiná-los, esses números, com o sistema decimal, né? O sistema de numeração decimal, que é composto de 10 números, que variam de 0 até 9, e do 10 em seguida é apenas combinação desses 10 algarismos. Então, quando eu estou me referindo a esses 10, eu estou falando de algarismos, tá? Quando eu falo da combinação entre eles, eu estou falando de números, beleza? Até aí eu creio que tranquilo, suave, todo mundo sem muitas dificuldades. E aí lembrando que nesse conjunto numérico eu consigo fazer apenas a operação de adição e de multiplicação, tá? Então você me pergunta, professor, é possível fazer subtração de natural? Sim, é possível, mas nem toda subtração vai ser possível. Eu posso fazer divisão? Pode, mas nem todas serão possíveis. Algumas subtrações e algumas divisões nesse conjunto numérico não será possível. Por exemplo, de subtração, se eu fizer 3 menos 4, não é possível nesse conjunto. Eu quero fazer 1 dividido para 2, também não é possível nesse conjunto, tá? Porque esse conjunto ele trata de partes inteiras, ou seja, se eu estiver subtraindo ou dividindo, a parcela número 1, ela por definição, ela tem que ser maior ou igual à parcela número 2, tá? Se acontecer da parcela número 2 ser maior que a parcela número 1, aí subtração e divisão algumas não serão possíveis, tá? E aí quando a gente fala de adição e multiplicação, todas elas serão possíveis de se fazer nesse conjunto numérico, beleza? O segundo conjunto numérico que nós temos à nossa disposição, ele parte do conjunto dos naturais, ou seja,
Se a gente for lembrar, né, do conjunto dos naturais, ele iniciava em zero e ia até o infinito. Já nos inteiros, ele faz com que uma solução que eu não tinha ser possível agora, que é justamente a subtração de 3 menos 4. Né? Por quê? Porque esse conjunto numérico, se você olhar aqui para a sua direita, nessa bolinhazinha, nós temos o n, que é natural, e o z, que é inteiro. Então, se você observar, o natural corresponde aos positivos, de 0 para o mais infinito, e os inteiros correspondem à junção desses números que já existiam com os resultados negativos. Tá? Então, aqui nós temos as operações em inteiros que é possível, nós temos a adição, nós temos a multiplicação, que ela trouxe essas duas operações, e também a subtração, aqui também é possível, tá? Qualquer subtração que eu queira fazer agora, tanto faz se a parcela número 1 é maior que a parcela 2 ou a parcela 2 não é a mesma da parcela 1, entendeu? Aqui não tem essa restrição. Eu posso efetuar essas operações sem muita dificuldade, né? E aqui a gente reforça que a única operação que não vai ser possível é a operação de divisão, porque ela aqui a divisão até esse ponto, na verdade, ela é entendida como divisão inteira. Então ela não admite fração de quantidades, tá? E aí, se você observar nessa reta que nós temos aqui embaixo do diagrama, lembrando que essas bolinhas são chamadas de diagrama, e aí quando a gente fala de representação de um conjunto, nós temos 3 representações. A de cima, que é a representação via chave, aqui de baixo nós temos a representação via reta numérica, e por fim aqui no cantinho, aqui da nossa direita da tela, nós temos a representação via diagrama, beleza? Então, nesse conjunto numérico é possível a adição, multiplicação, subtração e a divisão com algumas restrições, beleza? E aí nós chegamos a quase que a completude dos conjuntos de números que nós iremos utilizar nas nossas operações, né? Aí, se você observar no diagrama, nós já temos o diagrama que contém o natural, que são os positivos, o inteiro, que é representado pela letra Z, ele agrega os positivos e os negativos, né? Mas ainda inteiros, tá? E por fim nós temos os racionais, que englobam esses dois primeiros, né? E aí, o que é esse número? Opa, voltou aqui, beleza, ok. O que é esse número racional? Tá? Esse número racional são todos aqueles números que são expressos na forma de fração, né? Aí você tem que lembrar, o que é uma fração? A fração é toda operação de divisão cuja apresentação dos valores ela me permite entender que eu tenho um numerador e tenho um denominador. Na maioria das vezes, as frações elas são do tipo frações próprias, ou seja, o numerador em relação ao denominador, que eu gosto de chamar numerador de parcela 1 e denominador de parcela 2, a parcela 1 é menor que a parcela número 2. Isso torna a fração própria. Se for o contrário, o numerador maior que o denominador, aí a gente já tem uma fração imprópria, tá bom? Eu acredito que seja isso, né? Tá? Digo isso porque, assim, em si você não precisa lembrar desses detalhes de fração própria e fração imprópria. O que você precisa lembrar é que a fração, no nosso caso aqui para número racional, o numerador está sendo representado pela variável A, o denominador representado pela variável B. Se você observar, tanto A como B, eles podem ser positivos ou negativos. A única restrição que nós temos é pro B, que ele não pode ser zero, tá? Ele pode assumir valores diversos, mas ele não pode ser zero.
A explicação é bem simples, porque a gente, quando está fazendo uma divisão, a gente divide uma quantidade, seja ela muito pequena ou muito grande, para alguém. É até estranho a gente dizer assim, olha, eu vou dividir 10 para 0. Você está dizendo que você vai dividir 10 para nada. Então 10 para nada não existe. Beleza? Aí, aqui a gente vai consignar para vocês que o conjunto dos números racionais, como eu já disse anteriormente, ele é formado por todos os quocientes. Quando a gente fala quociente, a gente está falando de divisões, né? Entre dois números, no caso A que nós estamos chamando de A e B não é nulo. E aí o uso da letra Q é derivado da palavra latina tiens, que significa, cujo significado, melhor dizendo, é quantas vezes. Então, quantas, que na verdade é o quotient, né? Eu falei tiens, mas não é tiens, é quotiens. Por isso que racionais é quociente, ou seja, você está pegando um número e está dividindo por outro, beleza? E aí, a gente trouxe aqui a representação com valores numéricos. Aí o natural é de 0 até o infinito. Os inteiros são a junção dos positivos com os negativos. E os racionais são todos os números positivos, negativos, os números no formato de fração, os números no formato de dízima periódica simples. Exemplo, esse aqui, o 0,555 pontinho, 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 que é a dízima periódica simples. E o 0,516666 pontinho, 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 que é a dízima periódica composta. Composta porque ela tem uma parte que não repete com uma parte que repete. E aí nós temos os decimais exatos, a exemplo 0,2, que é 2 décimos, tá? Beleza? E aí, deixa eu só puxar para cá para poder dar para a gente ler com atenção. Então esse ele representa o conjunto dos números naturais. O Z representa o conjunto dos números inteiros. E o Q representa o conjunto dos números racionais, beleza? Deixa eu ver. Ok. Vamos puxar aqui de volta. Show de boletas. Tá? Depois, gente, vocês me confirmem se fica melhor assim ou o formato da aula passada, tá? E aí nós temos aqui, por fim, o quarto conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Aí, lembrando, o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto de números que eu não consigo fazer a volta dele. Como assim, professor? Imagine que você divida 1 para 3. O resultado é uma dízima periódica 0,333 pontinho, pontinho, pontinho. Se eu quiser pegar esse valor e transformar ele para uma fração, eu consigo fazer esse procedimento, que aí é a conversão de fração para dízima e de dízima para fração, né? Essa fração, eu estou falando, é fração geratriz, ou seja, a fração que gerou este resultado que é decimal, ou seja, aquele número que tem vírgula. E aí, conforme a gente disse em aulas anteriores, para ser uma dízima periódica, o resultado ele sempre repete o mesmo e o resto sempre é o mesmo. Isso caracteriza o resultado ser uma dízima. Agora, quando esse número não repete nem no quociente e nem no resto, aí a gente diz que este resultado decimal ele será um decimal infinito, porque ele não vai ter fim. Eu não vou conseguir determinar o seu último número e nem vou conseguir determinar um local que ele vai ter essa repetição. E ele é não periódico, ou seja, ele não vai ter esse número repetido. Aí, exemplo, aí nós temos o π, que nós temos aí como valor aproximado de 3.1415 9265358979, aí segue, tá? Esse π
ele é encontrado pela razão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui um objeto. Se eu pegar esse pote, tá? Aí o que acontece? Esse pote, a tampa dele, ó, ele tem um formato de circunferência, tá? Eu já expliquei para vocês do nono ano passado, que era o oitavo. Antes de eu sair de licença, eu expliquei para vocês que, para quem foi aluno da Escola Olga da Silva, tá? Isso aqui é uma circunferência, ou seja, o contorno é circunferência, a região totalmente considerada é círculo. Aí, o que acontece? O centro, aqui, ó, vou marcar com um pontinho azul, isso aí é o centro da circunferência, beleza? Aí o que acontece? Se eu pegar a distância desse centro para a borda da minha circunferência, essa distância que vai do centro até a borda, a gente chama ela de raio, beleza? Se eu duplicar esse raio, ou seja, se eu pegar um segmento que vai de um extremo até o outro, tá meio tortinho aqui, deixa eu consertar isso aqui. Se eu pegar um segmento que vai de um extremo até o outro, passando pelo centro, a gente chama essa distância de diâmetro, ok? E aí se eu pego esse meu segmento aqui e dou a volta completa na minha circunferência, ó, até chegar de onde eu parti, esse percurso chama-se comprimento da circunferência, tá? É como se você pegasse um fiozinho, colocasse ele aqui e depois esticasse. Se você fizer isso, você tem comprimento. Essa medida aqui, que vai de um centro até o outro, você vai pegar uma régua e vai medir. Você vai medir essa distância aqui, e vai achar um valor na sua régua. Você guarda ele, é o diâmetro. E aí você pega o fiozinho, circunda aqui e estica. Novamente pega a régua, mede esse comprimento. Aí você vai pegar esse comprimento externo e dividir pelo comprimento interno. Se você fizer isso neste pote, se você fizer isso neste borrifador de lente de óculos, que também tem uma circunferência aqui na ponta, se você pegar o fundo do pincel, se você pegar este guarda-biscoito, fizer a mesma situação, medir o comprimento e o diâmetro, e enfim, se você pegar qualquer objeto no formato circular, o resultado sempre vai ser esse daí, 3.14, 15, 92, 65 e segue aí, tá? Lembrando que esse número ele nunca tem fim, beleza? Esse tipo de número ele é um número que a gente chama de número irracional, tá? Se você calcular raiz quadrada de números primos, ou seja, raiz quadrada de qualquer número primo, é um número irracional também, tá? Então, os representantes mais evidentes desse conjunto é o valor π e as raízes quadradas de números primos. São os únicos que são os irracionais? Não. Nós temos outros exemplos aqui, ó. Aí nós temos exemplo a raiz quadrada de 2, que é esse número todinho, 1, 4, 1, 4, 2, 13, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 8, 8, 0, 1, 6, 8, 8, 7, 2, 4, 2, 0, 9, 7 e segue. Ufa! Quase não consigo. E aí quando a gente vai fazer a conta, a gente faz essa conta aproximada, tá? Então a gente usa 1.41, 1.73, mas aí quando a gente usa 1.41 e 1,73, aqui eu faço uma observação que a gente está usando valores aproximados. Então como eu estou arredondando, a gente está usando um erro por falta.
eu estou arredondando para menos. Se eu arredondar para mais, eu vou ter um erro por excesso. Tanto faz se eu for para mais ou para menos, eu sempre vou ter erro no meu resultado. Ou seja, se eu somar essas partes, eu nunca vou conseguir chegar no resultado, no valor inteiro. Eu vou me aproximar, não vou chegar até ele, beleza? Aí nós temos aí constantes irracionais, que também são chamados de números transcendentais, tá? Aí nós temos o primeiro, que é o π, que eu acabei de explicar, que é o 3.14, ou a constante de Arquimedes, tá? Essa constante de Arquimedes, ela é mais discutida lá quando a gente está falando de história da geometria, tá? Aí nós temos o número de ouro, tá? E nós temos a constante de Euler, que também são números irracionais e também são chamados de transcendentais. Aí eu deixo sugestão de leitura após aula, você pesquisar aí na internet o número áureo, como que a gente faz para chegar ao número áureo e como que a gente faz para chegar na constante de Euler, né? Ou Euler, como você queira, mas o correto é constante de Euler. Então esses 5 valores acima são exemplos de números irracionais, ou seja, o valor da última casa, por mais que a gente queira saber, a gente nunca vai conseguir chegar até ele, tá? E esquecendo, lembrando, palavra-chave número 1, para você pôr lá na frequência, a palavra-chave é racional, beleza? Não esqueçam, palavra-chave número 1, racional. Beleza? E por fim, chegamos aqui ao conjunto dos números reais, tá? E aí lembrando que o número real, ele nada mais é do que a união, ou a junção, né, propriamente dita, do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. E aí note que no conjunto dos reais, agora sim, eu consigo fazer tudo. Consigo somar, consigo subtrair, consigo multiplicar, consigo dividir, consigo calcular a potência e consigo calcular a raiz. Então, nesse conjunto numérico, eu consigo fazer tudo. Toda qualquer conta, agora sim, eu posso fazer, porque o resultado estará contido dentro de um conjunto de possíveis resultados. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida da nossa aula de hoje, você mande pra gente lá deixe sua pergunta, melhor dizendo, no canal do YouTube. Na hora que você for colocar o seu nome, a sua turma e o horário que você está assistindo essa aula, você pode colocar: olha, professor, eu não entendi bem isso aqui, tá? E aí lembrando que a atividade que vai ficar para casa para vocês fazerem é pesquisar o que é o número de ouro, a parte histórica do que é o número de ouro, a constante de Euler, ou Euler, e o π. Ou seja, eu quero saber a história, tá? Eu vou editar bonitinho e vou mandar para vocês, tá? Então vocês vão ter esse trabalho de pesquisa, tá? Quero que você faça a pesquisa e coloque no seu caderno, beleza? Lembrando que essa pesquisa eu quero que você faça no caderno, aí vai ficar a seu critério, se você vai fazer manuscrito, se você vai fazer impresso, vai colar no caderno. Eu quero que você use o aplicativo que eu ensinei nas aulas anteriores para você converter as fotos para PDF e que você mande para a gente o PDF das suas respostas. E, gente, eu vou pedir para vocês, eu vou até aumentar aqui a proporção da nossa imagem para vocês me enxergarem melhor. Gente, eu peço que vocês respondam as atividades de vocês. Não só do professor de matemática, mas do professor de português, professor de história, professor de ciências, tá? Lembrando que a curto prazo nós vamos estar fazendo prova da UBMEP semelhante à prova do Canguru, vamos estar fazendo prova da OBA, a prova Brasil. Enfim, apesar de estarmos no ensino remoto, não nos inviabiliza de participar desses momentos, tá? Mas aí eu chamo a atenção de vocês
né? Eu conversei com alguns alunos no PV, chamando a atenção, né? Dizendo que precisam participar, precisam interagir mais. E quem já estava, continue. Quem não estava, eu os convido a estar conosco na nossa próxima aula, tá? Na próxima aula, se der certo, eu vou fazer pelo Meet. Não estou garantindo, mas se der certo eu faço. Se não der certo, eu gravarei novamente, tá? E aí, peguem seu e-mail, confirmem seu acesso na plataforma, que eu já quero usar essa plataforma, tá? Então, até a próxima aula. Se cuidem, se protejam. Se for sair, saiam de máscara. Usem álcool gel, álcool 70, tá? E eu quero aqui externar a minha gratidão pela participação de vocês, tá? Eu sei que a participação ela é fundamental para que vocês tenham um bom rendimento no ensino médio. Vocês chegarem lá no ensino médio, se forem alunos meus no ensino médio, eu quero ver vocês bem, vocês sabendo, vocês conhecendo, tá? Eu espero todos no nosso próximo encontro, tá? Chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando que a palavra-chave número 2, é geometria. Palavra número 2, geometria. Palavra número 1, racional. Então, lá no formulário de frequência, você vai procurar a opção que vai ter racional / geometria. Essa é a opção correta, beleza? No mais, eu desejo que vocês tenham um excelente final de noite. Nos encontramos aqui na próxima semana, beleza?